Namaon Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nit Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Srila Prabhupada. Continuamos aqui então a narração do Sri Isopanishad, Mantra 2. Se essa pessoa continua trabalhando dessa maneira, aceitando tão somente o que lhe cabe, ela pode aspirar a viver por centenas de anos, pois esse tipo de trabalho não aprenderá a lei do karma. Não há outra alternativa para o homem. Significado de Srila Prabhupada: ninguém quer morrer, e todos querem viver até quando possam arrastar a sua vida. Essa tendência é visível não só no plano individual, como também no coletivo, na comunidade, sociedade e nação. Todos os tipos de entidades vivas lutam duramente pela vida, e os Vedas dizem que isso é muito natural. O ser vivo é eterno por natureza, mas por estar preso à existência material, tem que mudar de corpo repetidamente. Esse processo chama-se transmigração da alma e é causado pelo karma bandhana, ou cativeiro ao próprio trabalho. A entidade viva tem que trabalhar para sua subsistência, porque essa é a lei da natureza material. E se ela não age segundo seus deveres prescritos, transgride essa lei e se prende mais e mais ao ciclo de nascimento e morte. Outras formas de vida também estão sujeitas ao ciclo de nascimento e morte, mas quando a entidade viva alcança uma vida humana, ela obtém uma oportunidade para livrar-se da lei do karma. No Bhagavad Gita, descreve-se muito claramente o karma, akarma e vikarma. As ações executadas de acordo com os deveres prescritos da pessoa, como mencionam as escrituras reveladas, chamam-se karma. Aquelas que a livram do ciclo de nascimento e morte chamam-se akarma. E as executadas pelo mau uso da própria liberdade, dirigindo a pessoa às formas inferiores de vida, chamam-se vikarma. Desses três tipos de ação, os homens inteligentes preferem aquele que libera a pessoa do cativeiro do karma. Os homens comuns, para serem reconhecidos e alcançarem um status elevado de vida, neste mundo ou no céu, desejam executar bons trabalhos. Porém, os homens mais avançados desejam se livrar por completo das ações e reações do trabalho. Os homens inteligentes sabem muito bem que tanto os trabalhos bons como os maus nos prendem igualmente às misérias materiais. Consequentemente, eles buscam um trabalho que os liberte das reações boas e más. As instruções do Sri Isopanishad são explicadas mais elaboradamente no Bhagavad Gita, às vezes chamado Gita Upanishad, nata de todos os Upanishads. No Bhagavad Gita, a personalidade de Deus diz que não se pode alcançar o estado de Naiskarma ou Akarma sem executar os deveres prescritos mencionados na literatura védica. Os Vedas
podem regular a energia funcional de um ser humano de tal modo que ele possa realizar gradualmente a autoridade do Ser Supremo. Quando uma pessoa realiza a autoridade da personalidade de Deus, compreende-se que alcançou o estágio de conhecimento positivo. Nesse estágio purificado, os modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, não podem atuar, o que capacita a pessoa a trabalhar nas bases de Naiskarma. Esse trabalho não aprende ao ciclo de nascimento e morte. Na verdade, ninguém precisa fazer nada além de prestar serviço devocional ao Senhor. Entretanto, nos estágios inferiores de vida, não é possível adotar as atividades do serviço devocional imediatamente, nem parar por completo o trabalho fruitivo. Uma alma condicionada está acostumada a trabalhar para a gratificação dos sentidos, para seu próprio interesse egoísta, pessoal ou estendido. Um homem comum trabalha para o próprio prazer dos sentidos, e quando esse princípio de prazer dos sentidos, estendendo-se, inclui sua sociedade, a nação ou a humanidade em geral, assume diversos nomes atrativos, tais como altruísmo, socialismo, comunismo, nacionalismo, humanitarismo e etc. Esses ismos certamente são formas muito atrativas de karma bandhana, o trabalho que nos prende. Mas a instrução védica do Isopanishad é que se uma pessoa realmente quer viver para qualquer dos ismos acima, deve centralizá-lo em Deus. Não há mal algum em tornar-se um chefe de família, um altruísta, socialista, comunista, nacionalista ou humanitarista, desde que as atividades da pessoa sejam executadas em relação com Ishavasya, a concepção de Deus como centro. O Bhagavad Gita declara, no verso 40 do capítulo 2, que atividades centralizadas em Deus são de tão grande valor que apenas umas poucas delas bastam para salvar uma pessoa do maior dos perigos. O maior perigo da vida é escorregar suavemente, outra vez, no ciclo evolucionário de nascimento e morte. Se de algum modo um homem perde a oportunidade espiritual proporcionada por esta forma de vida humana, caindo novamente no ciclo evolucionário, deve ser considerado o mais desafortunado. Devido a seus sentidos imperfeitos, um homem ignorante não pode ver que isso está acontecendo. Consequentemente, o Sri Upanishad nos aconselha a empregar nossa energia em espírito de Ishavasya, tendo Krishna como centro. Ocupados assim nesse espírito, poderemos desejar viver por muitos e muitos anos. Do contrário, uma vida longa em si não terá valor. Uma árvore vive por centenas e talvez milhares de anos. Porém, viver tanto como árvores não tem sentido. Nem respirar como folhas, nem procriar filhos como porcos e cães, nem comer como um camelo. Uma vida humilde, centralizada em Deus, tem mais valor que o engano colossal de uma vida dedicada ao altruísmo ou socialismo ateus.
quando as atividades altruísticas são executadas no espírito do Sri Upanishad, assumem a forma de Karma Yoga. Estas atividades são recomendadas no Bhagavad Gita, pois garantem ao seu executor proteção contra os perigos de deslizes no processo evolucionário de nascimento e morte. Muito embora tais atividades dedicadas a Deus possam estar inacabadas, ainda assim serão boas para o executor por lhe garantirem uma forma humana em seu próximo nascimento. Desta maneira, a pessoa pode ter uma oportunidade para melhorar sua posição no caminho da liberação. Mantra 3. O matador da alma, não importa quem seja, tem que entrar nos planetas conhecidos como o mundo dos infiéis, cheios de escuridão e ignorância. Significado, Srila Prabhupada. A vida humana é distinta da vida animal por causa de suas pesadas responsabilidades. Aqueles que estão conscientes dessas responsabilidades e trabalham nesse espírito chamam-se suras, pessoas santas. E os que as negligenciam ou não têm informação sobre elas chamam-se asuras, demônios. Esses dois tipos de seres humanos encontram-se em todas as partes do universo. Está declarado no Rig Veda que os suras, as pessoas santas, sempre almejam os pés de lótus do Supremo Senhor Vishnu e agem neste sentido. Seus caminhos são tão iluminados como os do sol. Os seres humanos inteligentes devem sempre lembrar que essa forma corpórea particular é obtida após uma evolução de muitos milhões de anos, depois de longa transmigração. Este mundo material, às vezes, é comparado a um oceano, e o corpo humano a um barco sólido projetado especialmente para cruzá-lo. As escrituras védicas e os acharyas, ou mestres santos, comparam-se a um experiente barqueiro, e as facilidades do corpo humano comparam-se à brisa favorável que ajuda o barco a navegar suavemente para o destino desejado. Se, com todas essas facilidades, uma pessoa não utiliza sua vida completamente para a autorrealização, ela deve ser considerada Atmaha, matador da alma. O Sri Upanishad adverte, em termos claros, que o matador da alma está destinado a entrar na região mais escura de ignorância para sofrer perpetuamente. Existem porcos, cães, camelos, asnos e etc., cujas necessidades econômicas são tão importantes quanto as nossas. Mas os problemas econômicos desses animais somente são resolvidos sob condições sujas e desagradáveis. As leis da natureza dão ao ser humano todas as facilidades para uma vida confortável, porque a forma humana de vida é mais importante e valiosa que a vida animal. Por que o homem tem uma vida melhor que o porco e outros animais? Porque se dá todas as facilidades a um servo altamente situado, em vez de se dar a um servo comum? A resposta é que um funcionário numa posição elevada
tem que cumprir deveres de uma natureza mais elevada. Um ser humano tem deveres mais elevados a executar do que os animais, cuja única ocupação é alimentar os seus estômagos famintos. Não obstante, a moderna civilização, matadora da alma, nada mais tem feito do que aumentar os problemas de estômagos famintos. Quando nos aproximamos de um animal educado na forma de homem civilizado moderno e lhe perguntamos o que ele faz, ele diz que quer simplesmente trabalhar para satisfazer o seu estômago e que não necessita de autorrealização. Porém, as leis da natureza são tão cruéis que, apesar de seu desejo ardente de trabalhar duramente para o estômago, o problema de desemprego sempre o ameaça. Esta forma humana de vida nos foi dada não para trabalhar duramente como asnos e porcos, mas para alcançar a perfeição mais elevada da vida. Se não nos importamos com a autorrealização, mesmo que não queiramos, as leis da natureza forçam-nos a trabalhar duramente. Nesta era, os seres humanos são forçados a trabalhar duramente, como asnos e bois que puxam carroças. Este verso do Sri Upanishad revela algumas das regiões onde os asuras, os seres demoníacos, são mandados para trabalhar. Falhando no cumprimento de seus deveres como ser humano, um homem é forçado a transmigrar aos planetas assúrias e nascer em espécies degradadas de vida, nas quais trabalhará duramente em ignorância e escuridão. O Bhagavad Gita declara, nos versos 41 e 43 do capítulo 6, que um homem que adota sinceramente o caminho da autorrealização, mas não completa o processo, recebe a oportunidade de aparecer numa família de Suti ou Srimati. A palavra Suti indica um Brahmana espiritualmente avançado. E Srimati indica um Vaishya, membro da comunidade mercantil. Isso indica que, devido a esforços sinceros em vidas anteriores, a pessoa que fracassa na realização de sua relação com Deus recebe uma oportunidade melhor para cultivar a autorrealização. Se até um candidato fracassado dá-se a oportunidade de nascer numa família nobre e respeitável, nem se pode imaginar o status de uma pessoa que alcançou sucesso. A simples tentativa de realizar Deus garante o nascimento numa família rica ou aristocrática. Contudo, aqueles que nem mesmo fazem uma tentativa, que querem ficar cobertos pela ilusão, que são muito materialistas e apegados ao prazer material, terão que entrar nas mais escuras regiões do inferno, como confirma toda a literatura védica. Estes asuras materialistas às vezes dão um show de religião, mas o seu objetivo último é a prosperidade material. O Bhagavad Gita reprova tais homens, pois somente são considerados grandes por meio de fraude e são empossados pelos votos de ignorantes e por sua própria riqueza material. É certo que tais asuras, pessoas demoníacas, desprovidos de autorrealização e conhecimento do Ishavasya,
o Senhor, entrarão nas mais escuras regiões. A conclusão é que, como seres humanos, não fomos criados para simplesmente resolver problemas econômicos numa plataforma oscilante, mas para resolver todos os problemas da vida material na qual fomos colocados pelas leis da natureza. Todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribo.